Até 2010, o Brasil já teve umas 200 e poucas farmoquímicas, tá? Nós chegamos agora mais ou menos com 49 farmoquímicas nacionais, que são, digamos, sobreviventes desta história, né? Que está agora tentando ser reescrita sob uma nova perspectiva, uma perspectiva da estratégia, não mais da perspectiva do custo, do valor, o quanto é positivo ou não. Agora nós estamos olhando sob a perspectiva do que é estratégico, o que é importante ser feito. E olá a todos! E nesse segundo episódio dessa série sobre IFAs, desenvolvida aqui em parceria com a Globo Química, nós faremos aí uma breve narrativa sobre passado e futuro das farmoquímicas, com o intuito de trazer um conhecimento sobre o mercado e fomentar o tema da nacionalização dos IFAs, insumos farmacêuticos ativos. E é claro, convidamos aqui Antônio Carlos Teixeira, que é o presidente executivo da Globo Química, para conversar com a gente sobre o tema. Então, Antônio, bem-vindo, prazer ter você aqui. Nádia, muito obrigado. É óbvio que eu agradeço a vocês, não só por esse apoio, mas por essa parceria, porque ela tem sido fantástica. Antônio, o prazer é todo nosso. Bom, vou explorar aqui o máximo teu tempo. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, Antônio, quais são as diferenças históricas aí, né, na dinâmica do mercado farmoquímico nacional? Fala um pouco para a gente. Essa história tem mais ou menos 5 décadas, e 5 décadas que tivemos altos e baixos de maneiras completamente drásticas. O primeiro movimento que o Brasil fez forte, saindo da medicina tradicional, de fitoterápicos, quando começamos com medicamentos no Brasil, foi lá no iníciozinho da década de 70, em que mais de 80% dos medicamentos, não só dos IFAs, dos medicamentos eram importados, né? E o governo começou uma iniciativa, não pelo Ministério da Saúde, mas começou uma iniciativa pela Previdência Social e INSS, aqueles que têm uma certa idade vão lembrar, de trazer a produção de medicamento para o Brasil. Mas naquela época, assim como hoje, mas naquela época de uma maneira muito forte, entendia-se que o medicamento era o IFA, o medicamento tinha que estar com o IFA, e aí a produção tinha que vir com o IFA. O que fez o governo? Ele definiu que daria privilégios, concessões para todos os fabricantes mundiais que trouxessem não só o medicamento, trouxessem a produção do IFA para o Brasil. Então, as décadas de 70 até a final de 80, elas foram virtuosas no ponto de vista de incentivar a produção, virtuosas no ponto de vista de promover construção de fábricas. Então, aqui no Brasil, nós tivemos produção de medicamento pela Merck, que veio virar a Glaxo, a Roche, a Ciba Geiger, né? Elas fabricavam ali na região de Resende algumas. A Bayer foi construída a produção de medicamento deles no Brasil nesse período da década de 70 até final de 80, com produção de insumo e produção de medicamento. E basicamente, Nádia, ela conseguiu converter aqueles 80% de compra de medicamento externo, tá, para uma produção de insumo na faixa de 60%. Eu acho que esse deve ter sido o nosso recorde de produção local de medicamento. Tá? O Brasil fabricou uma quantidade absurda de aspirina, tá? Ali na região da Avenida Brasil, pela Sanofi, né? E tinha uma autossuficiência significativa na produção desses medicamentos. Mas esse passado, ele começou a mudar, e mudou de uma maneira drástica no final da década de 80 até 2010, mais ou menos, em que uma série de pequenos processos
foram construindo uma alteração de previsão, de potencial enorme. E que são esses pequenos processos? Olha como é que as coisas foram culminando para desfazer as coisas. Na década de 90 nós tivemos abertura econômica. Então todos aqueles privilégios que eram possíveis de dar, do tipo, se você fabricar no Brasil eu te dou uma proteção tributária, uma tarifa especial para a entrada do medicamento, isso caiu. Tá? Em 94 nós tivemos a estabilização econômica e a paridade dólar e real, ela sacrificou muito a produção no Brasil, porque essa paridade ela foi mantida nos governos seguintes meio que na unha, tentando segurar aquilo. E com isso houve uma hipervalorização do real, tornando os insumos lá fora mais baratos, tá? Tornando os medicamentos mais baratos do que aqui no Brasil. Então o mercado ele começou a olhar que era interessante comprar insumos, comprar medicamentos fora do país. Com isso você começou a criar uma coisa que ficou forte no Brasil, ou seja, entendia-se que o Brasil era capaz de produzir insumos e começou, depois de 94, entender que o Brasil consegue produzir insumos, mas é caro. Mas era caro porque a paridade real e dólar começou a sacrificar essa condição econômica. Aí vamos seguir mais um pouco. O que acontece com isso? Você tem uma ideia, a compra de medicamentos saltou de 500 milhões para 900 milhões de dólares. E a compra de insumos intermediários para a produção de IFA no Brasil caiu de 150 para 10. Ou seja, mudamos totalmente tudo aquilo que tinha sido construído na década de 70, década de 80, começou-se a reverter. E pior, mais ou menos você imaginar que o mercado brasileiro começou a ver players internacionais produzindo insumos e começou a busca para isso. Vem uma outra ação pesada, Lei de Patente de 96. A Lei de Patente de 96 faz o quê? Começa a restringir o desenvolvimento do Brasil de moléculas vindouras, moléculas que estavam para terminar. Problema 2. Com a Lei de Patente reconhecida para o Brasil em 96, só foi reconhecida pela China e Índia quase uma década depois. Então, a China e a Índia podiam produzir insumos que o Brasil não se permitia fazer. Novamente, a indústria começa a olhar oportunidades de novas moléculas na China e na Índia. Claro, na Europa, em alguns países que não reconheceriam especificamente uma ou outra patente. Vem a lei de genérico. O que a lei de genérico faz? Cria um conceito extremamente positivo para a indústria de medicamento, mas propicia o quê? Uma busca intensa de novas moléculas. Estas moléculas que o Brasil, pelo reconhecimento de lei de patente, não podia ter. Mais uma vez, incentivamos a busca pelo externo. E nessa busca pelo externo, ali chegamos à condição de maior dificuldade da indústria farmacêutica no Brasil, 1999, início da década de 2000. Até 2010, o Brasil já teve umas 200 e poucas farmacêuticas. Tá? Nós chegamos agora mais ou menos com 49 farmacêuticas nacionais, que são, digamos, sobreviventes desta história, né? Que está agora tentando ser reescrita sob uma nova perspectiva, uma perspectiva da estratégia, não mais da perspectiva do custo, do valor, o quanto é positivo ou não. Agora nós estamos olhando sob a perspectiva do que é estratégico, o que é importante ser feito. Nossa, Antônio, perfeito, mas conta um pouco para a gente, né? Como é que é possível fomentar a indústria nacional de IFA através de políticas públicas? Nádia, eu queria dividir política pública em dois conceitos. O primeiro conceito é olhando para a iniciativa privada.
E a segunda, o poder do Estado para exercício de compras. Aí nós temos as PDPs, que é uma política pública específica, em que o governo busca, com o intermédio dos laboratórios públicos, fazer a produção de insumos estratégicos, insumos para a AIDS, insumos para a oncologia, para tratamentos específicos, tá? Usando como a produção, usando como matéria-prima, os insumos fabricados no Brasil. Isso, para a gente, é uma política extremamente importante, ela deve ser incentivada, porque ela permite o exercício da manufatura. E o exercício da manufatura traz com isso desenvolvimento de mão de obra, desenvolvimento de conhecimento, desenvolvimento de potenciais de outras moléculas. Isso do lado do governo atuando como agente de compra. Do lado do governo atuando como gestor de uma cadeia, gestor de uma história, a criação de um incentivo que conecte a indústria farmacêutica com os produtores de insumo, que conecte com o conceito, por exemplo, olha, se você produzir um genérico e usar nesse genérico um IFA produzido no Brasil, nós daremos para vocês 1 ano de exclusividade em termos de licença. Ou seja, você será o único genérico registrado por um período de 1 ano ou 2 anos. Olha como é que isso seria fantástico. Você pegaria as indústrias farmacêuticas que teriam interesse de ter uma exclusividade, mesmo que por um tempo curto, de 2 anos, de um genérico, com isso criar uma identidade de marca. Ela iria buscar as farmoquímicas no Brasil para fabricar junto esse genérico. E com isso, nós estaríamos abrindo inúmeros projetos, inúmeras novas oportunidades de desenvolvimento e fomentando, sem dúvida nenhuma, a produção no Brasil de itens estratégicos, do ponto de vista do governo, e de itens essenciais, do ponto de vista da iniciativa privada, que é a primeira a dar atenção para a oncologia, para a cardiologia, que é a tendência do futuro. Afinal de contas, a população, quando eu nasci, a expectativa de vida era 50 e poucos anos. Agora já estamos nos 75 anos, ou seja, o perfil da necessidade tem mudado bastante. Nossa, com certeza, Antônio. E qual que é a tua visão, então, de futuro para a nacionalização da IFA? Eu tenho uma visão de escassez. Olha que coisa louca. Eu tenho uma visão de escassez porque quando eu comecei a trabalhar, uma série de produtores de insumos farmacêuticos ativos eram produtores de insumos farmacêuticos ativos. Ou seja, só tinha esta atividade no escopo deles. Com o passar do tempo, eles começaram a produzir medicamentos. Eles começaram a desenvolver medicamentos e já estão no Brasil. Ou seja, os grandes players no mercado internacional de produtores puros, genuínos de IFA, hoje são produtores de medicamento. E é esses caras que estão vendendo para as indústrias nacionais. Então, a minha expectativa é que nós teremos uma falta de oportunidade de insumos na visão do que? Olha, uma farmacêutica no Brasil está precisando de um insumo, mas ela não vai mais comprar no produtor genuíno de IFA, ela vai comprar numa outra farmacêutica. E essa outra farmacêutica, como sabe que o valor agregado está no medicamento e não no IFA, vai dizer, não, eu vendo medicamento, eu não vendo IFA. Então, a tendência é nós passarmos a importar cada vez mais medicamentos e cada vez menos IFA. Isso é um lado. O outro lado é que, a menos que a gente encare isso como uma questão estratégica, uma questão de benefício para toda uma cadeia, nós não teremos condições de fomentar pesquisadores, cientistas, que quando a indústria farmacêutica deseja construir um novo medicamento, ela precisa de toda essa base que nós, como fabricantes de IFA, estamos desenvolvendo. Então, assim, em termos de esperança,
Eu acho que a pandemia, ela revela isso. A pandemia revelou de uma maneira forte quanto estratégico. E isso fatalmente vai conduzir a uma alteração, se não de políticas públicas, pelo menos uma alteração de rota pela iniciativa privada. Antônio, perfeito. Eu queria agradecer aqui o teu tempo no Conversa de Mercado. E queria deixar também o microfone aberto para você, se tem alguma pergunta que eu não fiz, se você quer complementar com mais alguma informação, fica à vontade. Só uma questão bem filosófica é que hoje nós estamos vivendo o momento em que se constrói o futuro. Então, não existe. A produção farmacêutica, ela não acontece em um ano. Ela não acontece em 5 anos, ela se realiza ao longo de uma década. Então, todos os atos que nós estamos fazendo hoje vão gerar frutos daqui a 10 anos. Lembro que no início eu falei do início da década de 70, que era 80%, chegou no final da década de 80, com 60% de produção local. Foram 20 anos para a gente sair de um patamar muito ruim, tá? Toda esta movimentação, ela tem que ser projetada para o futuro. E aí é importante esse tipo de conversa, é importante esse tipo de reflexão, porque a transformação do conhecimento acadêmico em manufatura passa pela vontade de fazer aqui no país. E isso está na mão tanto do governo quanto da iniciativa privada de ter essa preocupação em construir esse objeto para o futuro. E eu agradeço, obviamente, a essa oportunidade de vocês de ter essa conversa, porque se nada foi feito, pelo menos traz a reflexão, certo ou errada, traz um ponto para ser refletido. Antônio, com certeza. Novamente, muito obrigada aí pela parceria, obrigada aí pelo seu tempo, foi um prazer conversar com você. O mesmo, Nádia, obrigado. E todos vocês que estão aqui acompanhando, estamos apenas no segundo vídeo dessa série aqui com a Globo sobre insumos farmacêuticos ativos. Então, continuem aqui no canal, tem mais vídeos, mais debates sobre esse tema. É um prazer conversar com vocês. Então, até o próximo.